Hechos capítulo 9, yo voy a leer a partir del versículo 1, después yo voy a saltar al versículo 20, entonces acompaña eso aquí. Versículo 1 dice así: Saulo, o Pablo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Versículo 20: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. ¿Quién? Pablo, el mismo Pablo que nosotros leemos en el versículo 1, ahora versículo 20, el mismo capítulo ya está escrito así: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos, perdón, vamos al 26, yo voy a saltar algunos. Versículo 26: quando Saulo chegou a Jerusalém, tratava de juntar-se com os discípulos, pero todos le temían, não creyendo que era discípulo. Pero Barnabé lo tomou e lo apresentou a los apóstoles e les contou como Saulo havia visto al Senhor em el camino e que ele le havia hablado, e como em Damasco havia hablado com valor em el nombre de Jesús. Vamos a orar. Depois eu vou volver a ler o texto também, pero antes vamos a orar aqui. Padre, em nome de Jesus, entregamos este momento, Senhor, a palavra que é tuya. Queremos, Senhor, que Tu hables a nosso coração. Preparamos nosso coração, nossa mente, lo hacemos em el nombre de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler uma vez mais Hechos capítulo 9, a partir del versículo 1, así va a decir la palabra de Dios. Yo voy a leer aquí en otra versión que yo tengo. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Versículo 20, acompanha em sua Bíblia. Em seguida, Pablo começou a predicar em las sinagogas, donde afirmava que Jesus era el Hijo de Deus. Todos os que lo oíam predicar se quedavam atônitos e diziam: ¿acaso não é este el que exterminava em Jerusalém a los que invocavam el nombre de Jesus? Não é verdade que vino acá para aprenderlos e llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo, versículo 22, pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Aleluya. Mi gente, hay algo que me llama mucho la atención en la vida de Pablo, y es sobre eso que yo quiero hablar aquí en esta noche. Algo que me llama mucha atención en la vida de Pablo era la manera que él era intenso con lo que él creía. Cuando él creía que el evangelio no era la verdad y que los cristianos en verdad estaban provocando el mal, en el entendimiento de él, Pablo lo que él hacía era vivir de manera intensa en esta verdad que él creía. Ele perseguia a los cristianos, ele queria matar a los cristianos. A palavra de Deus vai dizer que quando Esteban, num capítulo antes, ou 2, quando ele é apedreado, habla que aí estava Saulo, e ele se cai a los pies de Saulo, de Pablo, e ele está aí consentindo a morte del evangelista, consentindo a muerte dele. Ou seja, era uma persona
que eu posso dizer entre comillas, o que nós leemos a Bíblia e antes da conversão nós podemos dizer ou ver uma pessoa maldadosa. Pero eu vejo, además, ou mais allá de uma pessoa maldadosa e neste tempo, eu vejo uma pessoa intensa. Uma pessoa que vive com intensidade lo que ele crê, lo que ele deseja, ou lo que para ele é lo correto. E quando ele conhece a Jesus como seu Salvador, é muito interessante que ele apenas cambia o canal onde ele vai a deixar que fluya esta intensidade na vida dele. Ou seja, se ele era um homem que antes ele perseguia a igreja, ele matava os cristianos, ele queria hacer de todo para que o evangelho não pudesse seguir. Agora Pablo, ele estava sendo o man que predicava o evangelho, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O man que estava plantando igrejas, porque de la maneira que ele era intenso para o pecado, ele também começou a ser intenso para o Senhor. Há alguém que está aqui comigo? Mi gente, há creyente que para o pecado é como um leão, pero para as coisas de Deus é como um gatito. Não necessita acusar-se a si mesmo, apenas mira hacia adelante que não é contigo. Nadie vai saber. Pero há gente que habla assim, mira, antes mi vida, pastor, antes, se eu te cuento como era mi vida antes, pastor, eu te cuento, eu salia a tomar el jueves e regressava el lunes para trabalhar. Hermano, você não tinha sonho, né? Para nada. Se pudiera, eu juntava dos. Se conhece alguém assim, apenas mira hacia adelante. ¿Sí ou não? Se pudiera, eu juntava 2 fiestas, 3, 4 e eu estou allá como um louco. Agora você diz assim, hermano, vamos ao grupo ou vamos a uma vigília de oração. ¿Sí ou não? A gente vai começar a orar 10 minutos e já está. Ai, meu Deus, esta gente ora demasiado. ¿Sí ou não? O culto, o serviço empieza a estar na alabança. Glória a Deus. E todo o pastor começou a falar. Mais de 20 minutos já está mirando o relógio, dizendo assim: será que não para de falar? Este brasileiro louco. ¿Sí ou não, minha gente? Para o pecado era como um leão, berraco. Pero para Cristo, para as coisas de Deus, é como, não, isso não é necessário. Mis irmãos, eu hice um voto comigo mesmo, depois que eu alinhei meu caminho ao Senhor. Sabe, quando eu verdadeiramente descobri que eu tinha um chamado para Deus, eu falei, Deus, todo o que eu fazia com intensidade, eu vou fazer 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais para ti. Minha vida vai ser para ti. Se eu não tinha problema de viajar a outros lugares para ir a uma festa, para ir a um lugar, tampouco eu vou atender problema para hacer missões. ¿Sí ou não, minha gente? Há gente que despierta, aqui não há, mas em outras partes. Há gente que despertava em la manhã sem saber onde estava, com a boca em el piso, lleno de orina. Misericórdia. E hoje você fala, vamos fazer missões, hermano, pero onde vai dormir? Em carpa? Não, hermano, pero quê? Não, Pablo era intenso. Pablo, a maneira que ele vivia para o pecado, ele conheceu a Jesus e ele passou a viver o evangelho. Mi gente, você entendeu o que nós leemos? El versículo 1 del capítulo 9. Mira lo que está dizendo aqui, o versículo 1. Saulo, respirando todavia amenazas e muerte contra os discípulos del Senhor, foi ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que se encontrava alguns que pertenecieran ao caminho de Jesus, tanto homens como mulheres, los pudiera llevar atados a Jerusalém. Mira isso, Pablo estava indo a Damasco, e eu não sei quanto tempo, eu não posso afirmar aqui o tempo de este viagem. Eu não sei se era 1 dia, 5 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, pero lo que ele estava, mira, eu quero autorização
¿para qué, Pablo? Váyase a Damasco, no hay problema. No. Yo quiero autorización, porque si yo me encuentro un creyente en la mitad del camino, yo quiero ya tener la autorización para meterlo en la cárcel. Sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Si yo lo encuentro a la mitad del camino, yo lo voy a meter en la cárcel. Pero el versículo 20 va a decir así, mira el versículo 20. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Este no es el Saulo, el Pablo, del mismo capítulo. Hey, ni pasamos un capítulo, mira. Versículo 21, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y él que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Versículo 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. Él no salió para ir a Damasco para prender más creyentes, y llegó en Damasco predicando el evangelio. Está aquí conmigo. O sea, queda claro en esta historia que en el camino algo sucedió con Pablo. En el camino él pasó por una transformación brutal. En el camino se cambió la llave completamente. El que perseguía ahora construye. El que mataba ahora trae vida. La gente estaba confundida en otro lugar porque ele hacía de esta manera. Mi gente, y así también es con nosotros, ¿sí o no? Porque mientras nosotros estábamos cuadrando ahí fiestas, haciendo nuestra vida, mientras estábamos apenas en el camino de la vida, gracias a Dios nosotros tuvimos un encuentro real con Cristo, y Él empezó una gran transformación en nuestra vida. Estávamos yendo de una manera, y cuando llegamos allá ya no éramos los mismos, ya éramos otras personas. E o versículo 22, eu vou ler para vocês. Há duas palavras aqui que me chamam muito a atenção. Em el versículo 22, vai dizer assim: pero Saulo iba cobrando mais força e confundia a los judíos que viviam em Damasco, al demonstrar-lhes que Jesus era el Cristo. A primeira palavra que me chama muito a atenção aí na vida de Pablo, ou neste texto, é a palavra confundir. La gente quedó confundida. ¿Sabe por qué? Porque Pablo ele salió de allá donde estaba, pidió una carta o pidió una autorización para poder prender los creyentes. Queda aquí conmigo. Pidió una carta, pero cuando llegó en Damasco, llegó predicando el evangelio. Entonces la gente, yo imagino que miraba a Pablo y decía así: pero no es... ¿Qué pasó pues? Si eran pais así. Pero ¿qué hubo pues? ¿No era este man ahí que perseguía a los cristianos que estaban en camino? Yo imagino, ¿sabe qué, mi gente? Vamos allá. Usted puede impelicularse conmigo un poquito. Sí, podemos. Yo imagino si fuera en el tiempo de hoy, Pablo ya cuadrando las fiestas y cuántos cristianos él iba a aprender por WhatsApp. Dicen así: mi gente, estoy empezando el viaje, prepara que yo estoy llegando. Todavía hay este encuentro que hacía en la casa de alguien ahí. Mira, yo voy a estar allá. Todavía los cristianos se están reuniendo en la casa de Jocelyn. Entonces prepárate que nosotros vamos a entrar allá de sorpresa para poder cogerlos y meterlos en la casa. Todavía, mira mi gente, estoy llegando en la fiesta. O sea, yo creo que él aún generaba, si fuera en el tiempo de hoy, la gente ya esperaba: es Saulo, es Paulo el que viene. Pero cuando llega Paulo, ele chega não apenas transformado, sino que predicando o evangelho. A gente mirava ele e dizia assim: mi gente, pero será que é verdade ou é uma trampa? Porque ele perseguia os cristianos, matava os cristianos. Será que ele não está fingindo? Dizer assim: vamos encontrar todos aqui, depois ele explota uma bomba e nos mata todos de uma vez. A gente quedava confundida. E sabe por que quedavam confundidos? Porque Pablo havia sido transformado por el Senhor Jesus a la mitad del camino. Sabe, eu oro, mi gente, algo que queda claro em la vida de Pablo é que havia
um Pablo antes dele sair em caminho a Damasco, e outro Pablo depois que chegou em Damasco. Ou seja, é claro o ponto de toque de Deus em la vida de Pablo. Você vai entender o que eu estou dizendo. É claro o ponto donde Deus ha tocado tu vida. Está claro para todos. Sus vecinos estão confundidos. Mira este que rumbeava toda. Agora está falando do Senhor. Ei, se nossos vecinos, eles não estão confundidos, se as pessoas que conviviam com nós não estão confundidas, então há algum problema em nossa conversão. Estão aqui comigo? Era impossível Pablo salir de um lugar, uma pessoa, a la mitad del camino, ter um encontro com Jesus e chegar em seu destino de la mesma maneira. Impossível. Será que estamos confundindo a gente? Ixi, mira esta. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, mira esta pues. Hasta 2-3 semanas estava aqui com nós, mira. Lleno de novio, lleno de não sei o que, tomando todo. Agora creyente já não toma mais. Meu irmão, toma isso como êxito. Estão aqui comigo? Toma isso como êxito, toma isso como algo assim, uau, eu entendi, há um ponto onde o Senhor me ha tocado, e este ponto ha quedado claro para todos. Deus ha transformado minha vida, e por isso gente vai estar confundida. Pero outra coisa que me chama muito a atenção, outra palavra que me chama muito a atenção aqui, é a palavra demonstrar-les, ou demonstrar-les. Assim diz a palavra de Deus, versículo 22, pero Saulo iba cobrando mais força, iba fortalecendo-se e confundia a los judíos que viviam em Damasco, al demonstrar-les que Jesus era el Cristo, al demonstrar-les que Jesus era el Cristo. E eu fui a buscar a palavra que é demonstrar em el dicionário, a palavra, e uma delas descrições que eu encontrei é que demonstrar, segundo o dicionário, mira isso, é manifestar uma atitude ou sentimento abertamente e com mostras inequívocas. Eu vou ler uma vez mais. Demonstrar é manifestar uma atitude ou sentimento abertamente e com mostras inequívocas. Sabe, Pablo não apenas regressou, chegou a Damasco falando uma coisa diferente, sino que toda a vida de Pablo falava por ele. Todo o que Pablo representava, todo o que ele era, havia sido transformado. E ele não demonstrava apenas com uma palavra, ele não apenas reunia a gente a predicar o que ele havia aprendido a la mitad del camino, sino que ele mostrava com suas atitudes, com mostras inequívocas. A gente mirava a Pablo e dizia assim, no primeiro momento, a gente dizia assim, não existe ele que estava perseguindo a gente, pero alguns minutos depois de observar a ele, a gente dizia assim, é verdade, este man tuvo um encontro com Jesus. Em primeiro momento que miravam a Pablo, a primeira coisa que vinha em la mente de eles era o passado de Pablo, pero era necessário apenas pouco tempo para que todo o que estuviera na mente de eles era o presente e o futuro de quem Pablo era. Em primeiro momento, pode hasta que as pessoas vão a mirar quem éramos, o que hacíamos, o que não estava correto, e talvez vão hasta associar com esta vida ou com nós outros hoje, pero é necessário poucos minutos ou pouco tempo para os que caminham com nós outros saber assim, Deus camina com ele, Deus anda com ele. Porque não porque ele habla, sino porque ele demonstra. Porque seus hechos, sua família, seu matrimônio, seu hogar, sua vida, todo habla de quem ele sirve.
todo habla de quem ele está seguindo, todo habla de Cristo, todo habla de Cristo. Mi gente, pode poner o vídeo, Santi? Santi vai a poner um vídeo aí, deixar passando aqui um vídeo. O vídeo é de onde eu estava o fim de semana, sim. Eu quero ilustrar um pouquinho com isso. Mira, aí é onde eu estava, em alguma região de Colômbia. Nós temos projetos para ajudar alguns pastores, alguns líderes. Ajudando alguns pastores e líderes nesta região e conhecendo um pouquinho mais da história, e eu vou aplicar, eu quero juntar com o que eu estou predicando para que podamos entender. Amém? Estão listos? Mi gente, eu conversei com algumas pessoas, eu entendi um pouco mais da realidade de quando nós falamos de uma igreja sofriente. Isso é em Colômbia, não é em outro país. Sabe, eu conversei com pessoas que foram desplaçadas por muitos anos, igrejas que por causa do desplazamento em las veredas, eu estava aí em esta igreja, e por causa de los desplazamentos em las veredas, estas pessoas saliam e tinham que sair de estes pueblos ou de estas veredas e deixar as igrejas vazias. Então, por 4 vezes, grupos entraram nesta vereda, echaram fora as pessoas de suas tierras, e a igreja que estava aí tuvo que quedar vazia en este lugar, sem pastor, sem nadie congregando, nada, aí como se fosse um museu, ou como se fosse algo abandonado. E outras pessoas que vêm de outros desplazamentos, ou estas mesmas pessoas que foram sacadas de aí, depois de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, regressam a estes lugares e empiezam a mover em la igreja de novo. Pero quando eles regressam, não são pessoas que chegaram em um seminário, não são pessoas que estão aqui como nós outros, tendo um serviço chamado mais profundo para profundizar. Não, a experiência que eles tiveram em las montanhas, mientras estavam sendo desplaçados, os pequenos encontros entre eles, como se foram recém, a pequena comunidade cristiana, e o que ele aprendeu de sua própria vivência em el evangelho, mientras el Senhor los librava de muitos lugares, é o material que esta pessoa tem para chegar nesta igreja e começar a pastorear. Ou seja, jamás tiveram treinamento, ele talvez nem sequer sabe, jamás estuvo em um congresso, em uma conferência, em uma sala de seminário. O único que ele sabe é que em el caminho de Damasco, o Senhor lo tocou. E se o Senhor lo tocou em el caminho a Damasco, isso é suficiente para que minha vida agora pertença a Ele. Se antes eu destruía, eu falava malo, agora eu vivo para este Senhor. Eu vivo para Ele. Mi gente, estão entendendo o que estou dizendo? Estão entendendo? Não tuvo nadie que se sentou com eles para dizer assim: mira, allá em Medellín estão escutando um evangelho. A gente vai ir à igreja, vai sentar-se allá, vai estar relajada allá e vai levantar as mãos. Pero eu te quero falar sobre missões. Abra isso quaderno e empiece a anotar que é missiologia. Não tuvo isso. Pero quando ele tuvo contato com o Senhor, automaticamente para ele compreendeu a missão. Ele não entendeu 2 coisas distintas. Quando ele leu a Bíblia e quando este Jesus tocou a ele em el caminho a Damasco, ele disse assim: agora eu estou comprometido com esta verdade e outras pessoas vão começar a conhecer este mesmo Jesus através de mim. Estão aqui comigo, minha gente? Hoje eu ilustro um pouquinho mais. Mira, é neste lugar que nós começamos um seminário teológico. Pero um seminário teológico, minha gente, neste lugar não é que nós arrendamos um lugar como este aqui que estamos e pusimos uma placa: Seminário Teológico de Colômbia. E a gente chega, hagam suas inscrições por Zoom. Não é isso. Estamos a la mitad de uma vereda. Eu fui em moto. ¿Cómo se llama esto? No es una barca, es apenas una cosa que pone un montón de balsa. Tuve que tomar 2 balsas. Yo ni monto en moto. Me fui 2 horas en moto. Como un loco. Sí.
Passei, pone as motos em la balsa, sai ao outro lado e eu, hermano, 2 horas para poder ir ao seminário. E sabe que o seminário se reúne apenas cada 40 dias. Eles saem de allá com um livro de este grossor para poder estudar solo em la casa. Se unem em 40 dias, eles fazem todos os exercícios deste livro. Eu gravei um vídeo. O livro completamente hecho, de tanta hambre que eles têm por conhecer mais ao Senhor, para que puedan alcançar mais pessoas. Hacen solo, ou então se encontram com mais uma pessoa que vive cerca, pero el vivir cerca a ele é viver a 1 hora caminhando, a 2 horas caminhando, e eles se encontram aí nesta vereda de ellos para poder fazer os exercícios. E alguém que já passou por esta etapa em el livro vá a las veredas visitando os alunos novos, apenas para poder explicar. ¿Sabe por quê? Porque eles entenderam que em el camino a Damasco o Senhor los tocou e eles têm uma missão. O evangelho que eles receberam não é um evangelho diferente. Não se sentaram com ele e disseram assim, não, eles receberam, sabe o quê? O evangelho. O evangelho. E quando nós recebemos o evangelho, minha gente, quando nós teremos contato com este Senhor, minha gente, nossa vida é transformada por completo. Somos outra pessoa, já não vivimos mais por las mesmas causas. Ele toma nossa vida e o sentimento de missão entra em nosso coração de uma como uma flecha. Les puedo contar uma história. Isso cada 40 dias eles se reúnem, minha gente. Eu cheguei allá a las 6 e algo da tarde, já estava poniendo-se oscuro. A gente estava em lugar que eu mostro ao princípio, isso foi em el primeiro dia. A gente estava preparando uma comida, as mulheres, e aí começaram a dizer-me assim, mira, sabe esta mulher aqui, que está já cozinando, e ela rugando, riendo-se. Esta mulher caminhou 8 horas para chegar aqui, por la mata. Estão aqui comigo? Por la mata. Ela não tomou um bus aqui, nem el Uber. Não. Por la mata. Ela caminhou 8 horas para poder estar com os outros irmãos para preparar comida. Ela não era aluna do seminário. Para preparar comida. Minha gente, começaram a chegar os outros pastores, os outros líderes, começaram a chegar em cavallo em la noite, 8, 10 de la noite. Hubo gente que chegou a las 5 de la mañana porque passou toda a noite em cavallo. Chegando, sabe para quê? Para fazer um exercício, para fazer um exame, para poder escutar a introdução do próximo livro, porque eles iam a tomar este livro e seguir estudando para regressar em 40 dias de novo. Estão aqui comigo e estão entendendo? Isso tem um custo. Nós enviamos o recurso desde Brasil para que isso pueda suceder. Tem um custo por aluno para comprar materiais. Eles não chegam allá, minha gente, e vão ao McDonald's. Há que preparar comida. Há que ter a comida, é ter toda a logística allá. Já estamos mirando para fazer a graduação de eles, levar todos a um hotel. Imagínate, pues. Gente que camina 8 horas, agora vai estar em um hotel relajado allá. Tranquilo, vamos a la piscina. Van a llevar las esposas, los hijos, van aqui. Pero sabe que? El pastor de la iglesia que está aí, que muestra, isso é uma igreja prestada. Ele prestou para hacer este seminário. La gente, eu fui 2 horas, 3 horas em moto e todo, balsa e todo, e la gente viene mais de allá. Não há mais espaço, nem para moto. Há que caminhar ou há que ir em cavallo ou algo assim, 8 horas, há gente de 15 horas depois. E sabe que, minha gente, deixa eu te conto algo. Eu conversando com o pastor da igreja que recebeu a todos. Nos sentamos aí, a imagem que está um em uma rede, há outro e o pastor é um desses que está aí. É um jovem. É um jovem, deve ser alguém que tem minha idade. Eu sou jovem, amém, aleluia. Era alguém com minha idade mais ou menos. E ele estava aí sentado. E este man apenas se ponia a reír todo o tempo, mais que eu.
e apenas passava riendo-se, falando com todos, ia ver se a comida estava lista, se todo estava listo. E aí foi a hora que nós sentamos e pudimos conversar um pouco, e ele começou a contar sua história. Pero mi hermano, ¿de dónde eres? ¿De qué vereda eres? ¿Fuiste desplazado desde dónde? ¿Cómo fue? Y él dijo así, pastor, empezó a contar con la misma cara. Ele, eu com 17 anos, eu não era cristiano, com 17 anos eu estava com minha mamá, meus irmãos, chegou um grupo armado, entrou em nossa casa e eu vi matarem a minha mamá e meus 2 irmãos aí. Eu consegui sair, eu fui apenas com 2 irmãos pequenos, me salí, me meti em la mata e nós neste caminho conhecimos outro grupo que nos falou de Jesus e hoje ele é o pastor desta igreja. Mis hermanos, terminou o seminário, quando eu estava regressando para ir a la ciudad e para regressar a Medellín, ele, pastor, eu tenho uma reunião. Eu fui a la reunião, estava um montão de outros homens que viviam a mesma realidade de ele. E sabe qual era o tema da reunião? Que eles estavam enviando uma pessoa para poder plantar a igreja em el lugar que mataram sua mamá. Ei, em el caminho a Damasco, Jesus tocou a estes homens. Jesus tocou a eles. E quando Jesus nos toca, irmãos, já. Quando Jesus nos toca, já. Eu não estou querendo dizer aqui que nós temos que, então, para ser cristianos verdadeiros, temos que caminhar 8 horas para poder estar na igreja. Eu não estou dizendo isso. Hasta porque esta é a realidade de eles para todo lo que hacen. Pero sí, nosotros tenemos que ser conscientes del poder que hay en estar juntos y en crecer en el Evangelio. Isso sí. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que meternos em lugares onde há plantação de coca e grupos armados e correr risco de vida para predicar o evangelho a pessoas que estão aí como rehenes nestas plantações, como eles fazem. Eu não estou dizendo isso, pero sim, nós devemos entender que uma vez que nós fomos tocados por el Senhor, nossa vida é para a glória de Deus. Sea predicando allá en la montaña, en la plantación de coca, o sea predicando en mi trabajo, en mi casa, con lo que yo tengo, donde el Señor, mira, yo no estoy diciendo así, repitan la misma vida de ellos, no estoy diciendo eso, es otro contexto, yo entiendo eso, pero sí yo estoy diciendo, tenga la misma esencia de ellos. Mi gente, estão aqui comigo? Entenda o propósito. Entenda o que o Senhor está fazendo com nós aqui. Entenda, amigos, que nós não estamos aqui apenas por nosso próprio umbigo. Entenda que o Senhor nos está levando a um nível mais, para que nós podamos ir por outros e alcançar a outros. Entenda que nossa vida já não é mais nossa, que nossa vida pertenece ao que pagou o preço por ella. Ei! Mi casa es para servir al Señor, mi talento es para servir al Señor, mi tiempo, Señor, es para servirte a ti, mi vida, Señor, es para que tú seas glorificado. Donde me vaya yo, Señor, sea por las montañas, sea en Río de Janeiro en una playa, sea en Medellín, Colombia, sea trabajando, donde sea, donde me vaya, yo fui tocado por ti en el camino a Damasco y jamás yo fui lo mismo. Ya no soy más yo. Mi gente, el Señor nos está llamando, Lagoinha, Medellín, el Señor nos está llamando a hacer algo grandioso, algo poderoso. Póngase sobre sus pies.